tem que perceber o seguinte: o núcleo fundamental das ciências humanas é a filosofia. Primeira coisa que a gente tem que ter claro. Deixa eu só tirar o relógio que eu me controlo, porque eu falo mais que a boca. Eu sei, mas é uma questão psicológica minha. Eu sei que você está marcando, eu não vou nem ver, mas eu preciso ter o relógio aqui para fingir que eu estou marcando. É onda. Né? Mas, de qualquer maneira, é o seguinte: quer dizer, esse conhecimento que é a tal da filosofia, ele nasce com o próprio desenvolvimento da sociabilidade humana. Né? Quer dizer, e é interessante o seguinte: a filosofia é o primeiro momento onde o homem, eu digo aqui no sentido do ser humano, né, para dizer o seguinte: bom, o que nós somos? Né? Qual é o nosso papel nesse espaço? Ou melhor, primeiro, antes disso, foi o que é esse espaço? Né? Lembrar que antes da filosofia da polis, que é a filosofia voltada para a sociedade, você teve a filosofia da physis, como diriam os velhos gregos lá do século VII a.C., né? Ou antes de nossa era, tanto faz. Antes de pensar a sociedade, eles pensaram a natureza, por isso que eles são conhecidos como os filósofos da natureza, ou da physis, que quer dizer natureza em grego. Esses caras pensavam, inclusive, que a sociedade sociedade humana, fizesse parte do conjunto da natureza. Então, a primeira coisa que eles fizeram, antes de perguntar o que nós estamos fazendo aqui, é o que é isso aqui que nós estamos. Né? Então, eles começaram a pensar, primeiro, a origem da vida, o equilíbrio do átomo, o equilíbrio dos corpos celestes, e fizeram conclusões incríveis, se a gente levar em conta que eu estou falando 7.000 a.C., ou século VII, 7.000 não, século VII a.C., né? Ou seja, é um tempo muito antigo. O século VII a.C. é um momento onde os caras vão chegar a algumas conclusões. Por exemplo, o Anaximandro vai chegar a uma conclusão de que a vida vem da água. Isso lá embaixo. Parece fácil para nós hoje, né? Mas eles vão chegar a uma conclusão de que a vida vem da água. Eles vão chegar a uma conclusão, como Parmênides, de calcular o diâmetro da Terra sem ter telescópio. E vão errar por muito pouco. Né? Se bem que tem uns caras aí que estão dizendo que a Terra é quadrada, né? Estão voltando para trás. Mas eles já diziam que a Terra era redonda naquela época, né? Você vê como esses caras de hoje estão tão ruins, tão defasados. Né? E, enfim, quer dizer, depois dessa grande discussão, eles chegaram a uma conclusão fabulosa. O que equilibra a natureza? Qual é o núcleo de equilíbrio da natureza? Olha, o núcleo do equilíbrio da natureza é a contradição. Então, quem acha que discutir contradição é uma novidade que vai aparecer no século XIX com Hegel e com Marx, está enganado. A ideia da contradição vai nascer lá embaixo também, no tal de século. Veja como esse século é importante. E mais ainda, eles vão dizer o seguinte, que o universo ele é equilibrado na dialética da unidade dos contrários. Né? Que é uma coisa que vai ser muito caro para o pensamento do Hegel e do Marx, né? Por exemplo. E vão mais fundo, e vão dizer o seguinte: olha, esse equilíbrio faz com que seja um equilíbrio que, ao mesmo tempo, seja um equilíbrio de alguma coisa em permanente, perpétuo movimento. Por isso que o Heráclito de Éfeso, aquele famoso filósofo que vai aprofundar a discussão da dialética, vai dizer assim: esse rio que passa aqui nunca é o mesmo rio. Cada vez que ele passa aqui, ele é o rio de um jeito. Ele passa de maneira diferente. Esses fundamentos deram origem a outras discussões. Quer dizer, de onde estamos, o que é onde a gente vive, para o que nós somos. Né? Bom, aí você tinha várias discussões. Mas esses caras, não vou falar ainda dos caras do século VII, porque eles são fabulosos, são meus heróis. Né?
Eu sempre digo que nenhum herói meu morreu de overdose. Né? Meus heróis ou morreram de velhice ou morreram perseguidos pelos opressores. Não tem um herói que morreu de overdose. Né? E um desses meus heróis aí, que é o Tales de Mileto, vai ser um dos caras responsáveis por uma coisa que deixa a gente louca quando a gente entra na universidade. O tal do método. Eles vão inventar um método. Fala, pô, mas então esses gregos são demais? São. Mas também eles não é que eles são um povo eleito. Peraí, não é um povo eleito da Bíblia. Acontece que não existe essa filosofia que acontece não é nem na Grécia, viu? É na Ásia Menor, porque são colônias gregas da Ásia Menor, ou que o pessoal chamava de Magna Grécia, né? São colônias de gregos exilados, mas que, quando vão para essas colônias, travam contato também, porque lembrar que a Grécia é um elemento de ligação entre o Oriente e o Ocidente. Agora, não tem esse Ocidente sem o Oriente. Porque todo o núcleo de acúmulo de conhecimento vinha lá do Oriente, vinha lá da Babilônia, vinha do Egito, não é? Vinha da Pérsia. Então, na verdade, quando o Hegel tem uma história da filosofia e ele abre no primeiro volume. Na verdade, são 3 volumes que são aulas que ele deu e os seus alunos e alguns secretários faziam taquigrafia. Acho que ninguém mais sabe o que é uma taquigrafia. Quem sabe o que é taquigrafia? Você não vale, pô. Só tem um. É o seguinte, estou brincando. Taquigrafia é uma forma que o pessoal encontrava de reduzir, de fazer resumos escritos e conseguir captar tudo que o cara falava. Uma grande técnica, que funcionou até a segunda metade do século XX. Depois que apareceu a computação, acabou. Né? Mas era muito comum, você tinha inclusive uma máquina de taquigrafia, que era sei lá, um A, um B, você não tem a menor ideia como funciona, mas os caras pegavam teu conjunto de palavras inteiros. Né? E aí essas conferências do Hegel, que foi feita em Jena, no início do século XIX, foram taquigrafadas e transcritas, e tem um livro de 3 volumes, História da Filosofia. E ele abre essas conferências, ou o livro, que depois virou um livro, não sei se ele fez uma revisão, bem provável, ele era tão rigoroso. Ele abre o livro dizendo o seguinte, olha, há uma conexão permanente entre Oriente e Ocidente. Não existe o pensamento do Ocidente sem o Oriente. Mais tarde, um grande historiador estadunidense chamado Moses Finley vai cunhar uma frase maravilhosa, na verdade muito inspirado num inglês chamado Gordon Childe, que vai dizer o seguinte, olha, o mar Mediterrâneo, desde a pré-história, é navegado por homens, mercadorias e ideias. Fantástica essa frase, né? Para mostrar que exatamente nessas ideias vinham as conexões do pensamento acumulado no mundo do Oriente para esse Ocidente. Era um Ocidente também meio termo, porque também ele era um Oriente. Quando você vai para a Grécia e vai ver as esculturas do período arcaico, elas são praticamente egípcias. Né? Então, quer dizer, você vai lá para Minos, né? Você vê as esculturas do período minoico, são praticamente egípcias. Então você percebe o seguinte, esse conhecimento, essa conexão vinha permanente. Né? Era uma interação permanente. Mas eles vão inventar o método. E por que eles vão inventar o método? Então, a primeira coisa que eu queria fazer a primeira síntese é que o seguinte, todo pensamento é resultado de necessidades. Não existe aquela coisa assim. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu tinha um professor de filosofia, lá quando eu fazia o curso clássico, eu sou do tempo do curso clássico. Você tinha biológicas, exatas, biológico-médicas, exatas e humanas. Eu era tal do curso de humana, do clássico. Né? E eu tinha um professor do clássico que ele era um idealista. Idealista no sentido filosófico, ou seja, não tinha a menor conexão com a realidade. Né?
Porque o idealista é esse, o cara que não tem conexão com o mundo real. E ele dizia o seguinte, olha, a filosofia, em grego, vem de sofia, conhecimento. Vem, é verdade. E a filosofia vem amor ao conhecimento. Então os filósofos amam o conhecimento. Não. Os caras, já o próprio Aristóteles dizia que não era isso. Lá na Metafísica, que é um livro do Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, por que os homens filosofaram? Por que os homens filosofam e filosofaram? Eles filosofaram, primeiro, para entender o mundo. Segundo, para viver melhor. Ponto. Ou seja, é por isso que as pessoas filosofam. Não tem nenhuma novidade aqui. O velho Aristóteles já explicou. Por que as pessoas filosofam? Filosofam para entender o mundo. Então a filosofia não é aquele pirado que fica olhando para as estrelas. Oh, estrelinha. Não. Filosofia, ela aparece como uma necessidade de organizar as formas ideossocietais. Traduzindo, as formas ideológicas, as cosmológicas, as cosmogônicas, eu já explico tudo isso. O que quer dizer? Né? Em grego é cosmologia, né? Ou em alemão é Weltanschauung, em português é cosmologia. O que é cosmologia? O conjunto de ideias que formam uma sociedade. Ou uma cosmogonia, né? uma Weltanschauung em alemão. O que é uma cosmogonia? O conjunto religioso de um período, de uma forma societal, de uma forma de uma sociedade. Ora, estas formas, vamos chamar assim de formas ideais, né? Não é ideais, de ideação do mundo, né? Explica uma coisa importante. Nenhuma sociedade deixa de se explicar. Toda a sociedade busca uma explicação para si. Por quê? Porque toda a sociedade busca saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. Por isso que existe a religião. Religião é um momento que fala assim, o que nós somos, né? Nós somos meramente matéria, e mesmo na Grécia já se dividia. Tinha os materialistas e tinha os idealistas, os metafísicos. Eu sei que desse rolo todo, e das experiências que os jônicos, esses caras incríveis do século VII, viveram, porque eles começaram a guerrear com os persas. Né? Não vamos pensar naquela porcaria dos 300. Tem nada a ver, né, que todo mundo deve ter visto. Mas era um grande império, um império que estava querendo expandir e tomar mesmo a Grécia. E desde o século VII, os persas atacavam as colônias gregas, lá da Ásia Menor. E acontece que eles começaram a estudar o quê? Os ferimentos de batalha. Então, como é que o ferimento evoluía, se ele infeccionava, como é que ele não infeccionava, como é que ele cicatrizava, como é que um braço quebrado se recompunha ou não. E a partir daí eles criaram duas coisas, o método e a medicina. Então a primeira grande ciência que aparece é a medicina e o método. Mas acontece uma terceira coisa, além da medicina e o método, para entender os processos fisiológicos. Acontece uma separação entre o mito e o conhecimento. Isso é uma revolução. Isso é uma revolução tão grande como é a descoberta do fogo e a invenção da roda. São coisas muito importantes. Né? Quer dizer, de repente, de um momento para outro, você não olha mais o mundo como um mundo explicado pelo mito. O que é o mito? Pela religião. Ele separa o que é religião, de um lado, que é o mito, o que é ciência do outro, que é a ciência objetiva, como é que ela se funciona, e cria-se um núcleo materialista no conhecimento da filosofia da natureza. E nunca vai... Se você pegar pessoas importantes, por exemplo, historiadores que a gente conhece só de nome, como, por exemplo, Tucídides, né? Que vai fazer o relato da Guerra do Peloponeso, que é uma guerra civil entre os gregos, e que vai ser uma tragédia para a Grécia Antiga. Ele abre o livro dizendo o seguinte, eu estou aqui para narrar o que eu vi. Não tem nenhum fato aqui que não seja aquilo que eu vi, ou que pessoas viram e que relataram. Quer dizer, ele já começa dizendo, olha, aqui não tem nenhuma explicação mitológica. Né? Ainda que você tivesse núcleos mitológicos que ajudassem a entender o mundo físico. Quer ver um exemplo? Na mitologia grega, o deus Cronos,
que aliás é o meu gato chama Cronos. O deus Cronos casou com uma Oceânide, que era filha de Oceano, que era uma deusa. O casamento do Cronos com essa Oceânide, então em grego Oceânide é Okeanos, né? O casamento de Cronos com Okeanos gerou a espuma do mar. Da espuma do mar veio a vida. Pô, mas como é que uma religião explica? Explica, né? Porque tem uma discussão. Para ter uma religião é necessário ter um acúmulo de conhecimento, porque a religião é sempre revelada. E para revelar, você tem que revelar aquilo que você conhece. Então a filosofia nasce daí. Esse é um dos fundamentos da filosofia. Depois chega lá, o que eu falo para meus alunos, né? Os 3 porquinhos da polis, que é o Sócrates, Platão e Aristóteles. Assim como na sociologia, você tem os 3 porquinhos na sociologia, né? Weber, Durkheim e Marx. O que diziam esses 3 porquinhos? Primeiro vou começar com o maior porco desses 3 porquinhos, que é o grande, o grande Sócrates, né? Obviamente o Sócrates não tinha muita identidade com a filosofia da natureza. De materialista ele não tinha nada. Mas ele vai lançar 2 coisas. Primeiro, a ideia de movimento, né, na sociedade humana. Segundo, a noção da ética. E o terceiro, a política como um núcleo ético. O que ele dizia? Bom, o que é a sociedade? Obviamente ele era um homem de Atenas, ele era um ateniense. E ele era um cara que acreditava em Deus. Então ele vai tomar contato com uma filosofia que é o meio oriental, porque os deuses dos gregos eram meio estranhos, a alma morria, não tinha alma. Aí o Aristóteles vai tomar contato com uma filosofia oriental e vai descobrir o seguinte, que os caras achavam que a alma era imortal, que é uma coisa lá do Oriente, você vê que o Oriente também, né, gerava essa coisa. E vai dizer o seguinte, tem uma grande psique, olha o termo, uma grande psique universal. Psique é o psique. Obviamente a psique não é a psique do Freud, a psique é um espírito. Esse psique emana para nós uma parte da sua razão. Então nós somos, e quando a gente nasce, assim que a gente nasce, uma parte desse psique, ou seja, um espírito, entra em nós. Né? É o famoso baixar o espírito na Grécia. Pá! Ele entra quando você nasce. Aí você já nasce e tem uma alma. E essa alma é que porta a razão. Esse núcleo é o núcleo que vai até hoje no pensamento ocidental. Né? A ideia de que a gente tem alma e que a nossa inteligência vem em função da alma. Isso é uma discussão. Né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a partir daí, um dos núcleos fundamentais do Ocidente é a construção de soluções racionais para as questões da sociedade humana e da vida humana. Né? Então, todo esse caminho, rapidamente, que eu falei, não sei quanto tempo eu já falei, professor, 20 minutos, eu estou só no início. Ou como falam os gregos, no prolegômenos. Né? De qualquer maneira, quer dizer, cria-se um núcleo que um filósofo húngaro, chamado Georgi Lukács, vai dizer que é o núcleo da construção da ratio, ou da razão humana. Né? E eu estou de acordo com isso. Quer dizer, todas as ações humanas sempre buscam soluções de praxis. O que é uma solução de praxis? Né? É uma solução de ação e conhecimento concomitante. Aliás, porque nenhum de nós aqui pensa e existe. Isso era um equívoco do nosso querido Descartes. Né? Penso, logo existe. O que o pessoal já tinha mostrado é que você existe, logo você pensa. Né? Não é penso, logo existe. Você existe, logo você pensa. E você pensa, logo você existe. Essas são as duas coisas ao mesmo tempo. Não é só uma, são as duas. Isso a gente pode chamar de praxis humana. Fazer e pensar, pensar e fazer. Toda vez que a gente faz alguma coisa, quando você vai fazer a segunda coisa, você já não faz igual aquilo que você fez, porque você cria núcleos de superação permanente, no sentido do pensamento, da praxis humana. Ora, esta forma de pensar vai permear o mundo, e no Renascimento vai ganhar uma dimensão muito grande. Né? Quer dizer, se na Idade Média, se no fim do Império Romano você tinha uma dificuldade de superar uma crise, era uma crise de grande intensidade, era uma crise de um mundo que deixou de existir, todas as formas sociais morrem. Né? Nós estamos vivendo aqui o início já
avançado da crise do capitalismo. O que vai acontecer não se sabe, mas está em crise estrutural, né? Vários autores, vários economistas dizem que, para quem joga bilhar vai entender o que eu estou dizendo, tem uma sinuca de bico, e que, sabe o que é sinuca de bico? Aquela que não tem saída. Qualquer jogada que você fizer vai pegar a bola branca. Então não vai adiantar você fazer uma jogada, porque você vai ser derrotado. Mas o Império Romano estava vivendo uma sinuca de bico, com muitos levantes, com muitas discussões. E um dos elementos que surge nessa crise do Império Romano é o pensar o humano de um outro modo. Ou seja, nós somos todos iguais. Uma das primeiras coisas que vai acontecer lá desde o mundo grego, mas que vai ganhar uma dimensão no final do Império Romano com o cristianismo, é que nós todos somos iguais. E há uma diferença interessante do cristianismo para o pensamento anterior a ele, tanto em relação ao judaísmo como em relação ao paganismo, é que não tem povo eleito. Uma vez você aceitando a palavra de Deus, é o cristianismo, né? E o Logos, que é Cristo, né? Você aceitando a palavra, você é igual. E você está salvo. Salvo do quê? Não sei, mas você está salvo. Né? Do inferno, do desespero, e você está salvo. Mas o fundamento é que você vai ter a construção de uma ideia de que somos todos iguais. E que nos faz diferente são as nossas individualidades. Aparece um outro elemento, e a filosofia ajudando a construir isso, né? A sistematizar isso. Então vão aparecer vários ramos filosóficos, né? Todos eles muito influenciados pelo Platão, pelo neoplatonismo, pelo Sócrates, os neo-aristotélicos, né? Principalmente o pessoal do final do Império Romano, né? Vamos dizer, um Santo Agostinho muito platônico, mas um Santo Tomás muito aristotélico, né? Quer dizer, a ponto de você já ter a construção de um pensamento que vai dizer o seguinte: os homens são fundamentais. Os homens não são joguetes, mas eles são elementos protagonistas na história da humanidade, na história do planeta. Não é? E tem uma conexão, aí tem a ideia, claro, tem uma ideia mística nisso. Né? Por exemplo, o Petrarca. Todo mundo já ouviu falar no Petrarca. Pode não ter lido, mas já ouviu falar no Petrarca. Petrarca é o grande filósofo do Renascimento, diz o seguinte: não, olha, nós somos caras legais, nós somos abaixo dos anjos, logo depois dos anjos vem a gente na hierarquia celeste, somos pessoas abençoadas, nós temos Deus em nós. Essa ideia de ter a divindade fez com que o homem se colocasse como um centro do universo e o centro da beleza. Por isso que a beleza passa a ser uma coisa importante no Renascimento. O belo, não é? A mulher não é mais uma mera reprodutora dos filhos, mas ela é a expressão da beleza, não é? O corpo não é mais uma coisa que é proibido, que é feio, mas é a expressão da beleza, né? Da perfeição. Só pegar os nossos escultores do Renascimento, né? Michelangelo, tal, Rafael Sanzio e tal, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esta construção de pensamento vai gerar, para sintetizar aqui, dois caras interessantes. O que é possível se conhecer no universo, né? E na vida? Vai gerar um cara chamado Immanuel Kant e vai gerar um cara chamado Hegel. O Kant dizia o seguinte: olha, nós temos em nós uma parte da razão divina, a razão divina está no céu, ela é que organiza o universo, mas ela nos permite conhecer coisas importantes, menos a coisa em si. O que quer dizer a coisa em si? A essência. Pô, aí não dá. Né? Menos a essência. Aí o Hegel dizia, o Hegel é mais novo, né? O mestre Kant estava errado. Né? A razão que tem em nós nos permite conhecer, inclusive, a coisa em si. Ou seja, o homem conhece tudo. É possível, com a razão que nós temos, com o instrumental racional, né, com a nossa ação, com a nossa praxis, a gente conhece tudo. E aí começa uma revolução nova que está em permanência. Quer dizer, a ruptura do Hegel-Marx, que vai dizer o seguinte: é verdade o que disse o Hegel, no entanto, quem se move não é o espírito, mas quem se move é a sociedade. Quem se move é a matéria.
né? Ele vai inverter o que o Hegel dizia. O Hegel dizia, quando o espírito se move, ele cria a matéria. O Marx vai dizer, quando a matéria se move, cria o espírito. Né? Vai colocar de outro jeito. Mas, de qualquer maneira, surge daí para frente escolas. Quer dizer, já existiam, mas escolas que passam a pensar o mundo, inclusive levando em consideração os embates que o mundo tinha. Ora, desde o mundo antigo até o capitalismo, vivemos sociedades de classes. Essa é a primeira consequência. Ora, essa sociedade de classe que a gente vive, ela expressa formas ideológicas vinculadas a essa própria embate permanente que as classes vivem. Né? Aqueles que oprimem os oprimidos, aqueles que são donos do meio de produção, aqueles que vendem sua força de trabalho, pensar no capitalismo. E as ciências humanas vão estar presentes nisso. Aliás, as atuais ciências humanas são resultados imediatos da luta de classes que eclode com muita intensidade no capitalismo. A própria sociologia, vamos falar aqui mal da sociologia agora, eu que sou sociólogo. A própria sociologia, quer dizer, o que é a sociologia? Como é que ela nasce? Qual é o primeiro sociólogo? É aquele francês, com nome alemão, Émile Durkheim, né? Apesar de que era um cara lá da região da Alsácia, por isso que ele tinha esse nome alemão. O que ele vai escrever? O que ele vai pensar? Vai dizer o seguinte, o que tinha acontecido para nascer a sociologia? Essa é a primeira pergunta. A sociologia, a antropologia é a tal da ciência política a qual eu não acredito que exista. Né? Tem gente que diz, eu sou um cientista político, eu não acredito que isso exista. Mas isso é uma outra discussão. Existem as ciências sociais. Né? A ciência política já tem o caminho às dúvidas. Quando você pensa o seguinte, o que tinha acontecido de muito importante para aparecer uma sociologia? Porque não aparece só a sociologia. Primeiro aparece o capitalismo, não aparece? Mas o que aparece junto com o capitalismo? Uma cosmologia. Ou seja, um núcleo ideológico explicativo e pragmático chamado positivismo. Tá? O que o positivismo é? Tem uma ideia de movimento, mas é circular. Tem uma ideia de que a sociedade nasce, cresce, vive e morre, mas é circular, mecânica. Né? Tenho 10, acho que eu vou avançar 15. E aí você vai ter o seguinte, o positivismo vai dizer o seguinte, olha, as coisas se movimentam, tá, mas tem que prestar atenção no seguinte, né? O tal é o cansaço. O tal do Durkheim, mas antes do Durkheim, o Augusto Comte, né? Vai dizer o seguinte, olha, a coisa é muito simples, a sociedade funciona como um organismo vivo. Não tinha nenhuma novidade, os romanos achavam isso também, mas tudo bem. Né? A sociedade é um organismo vivo que funciona e que, portanto, ela não pode ter contradição. Não é? Os trabalhadores são as pernas, a classe média é o corpo e as elites são o cérebro. Ela vinha ele com essa história lá do Império Romano, diga-se de passagem. Né? Era um papo velho. Mas acontecem duas coisas quando aparece o capitalismo. Primeiro, as jornadas de 1848, que vão gerar uma crise do movimento do trabalho e o tal do Manifesto Comunista como resultado. Depois, a Comuna de Paris, em 1871, que vai gerar uma brutal repressão no movimento operário francês, que vai tomar Paris, vai fazer um governo autônomo e tal. Qual é o produto ideológico da repressão de 48 da Comuna de Paris? A sociologia. Porque, na verdade, era importante para o Durkheim perceber, tentar entender, por que você tinha luta de classe? Por que o operário não gostava de ser oprimido? Né? Ele tem um livro chamado A Divisão Social do Trabalho, onde ele faz um prefácio da segunda edição, que é engraçadíssimo. Ele fala, tem umas ideologias por aí que dizem que as pessoas brigam, mas, na verdade, né, operário e patrão têm sempre que andar juntos, porque se não existe um, não existe o outro. Quer dizer, tem que ter a exploração do trabalho. Não é isso que ele está dizendo. E não diz. O Weber é mais honesto. Né? Mas, enfim, a sociologia nasce para tentar não só explicar a luta de classes,
a primeira formulação sociológica, as regras do método, o estudo do Durkheim sobre a divisão social do trabalho, ainda que ele tenha um livro sobre a religião fabuloso, porque todos os positivistas são agnósticos, né? Que é Formas Elementares da Vida Religiosa, um belíssimo livro do Durkheim. Mas positivistão, mecanicista, tal. Mas é um bom livro, é bom ler, é legal. E assim como a divisão social do trabalho, para você ler como é que a burguesia constrói uma teoria do trabalho e de agir contra o trabalho. Aí tem um segundo pensamento sociológico, que é o Weber. O Weber é um cara... Por que o Weber é mais suave que o Durkheim? Durkheim é o cara que vem resultado direto da repressão conservadora à Comuna de Paris. O Weber está vivendo a República de Weimar. Então tem muito operário organizado, tem uma democracia radicalizada, então ele tem que dar uma... Olha, na verdade, a gente vai resolver o conflito no parlamento. O parlamento é fundamental, por isso que a tal da ciência política nasce com o Weber, né? Então ele vai fazer a Constituição de Weimar e ele vai trabalhar com a ideia de que os movimentos sociais radicais são resultado de formas arcaicas, das formas de dominação. Meio que um idealismo exacerbado, né? Primeiro ele vai escrever um livro chamado, que vocês provavelmente conhecem, a Ética Protestante, o Espírito do Catalismo. A ética protestante é alguma coisa mística. Não explica muito bem o que é. Vai dizer, pinta uma ética protestante. O capitalismo sempre existiu. Lá não tem um prefácio também. Os prefácios dizem muito, né? Pega um prefácio que o cara se entrega no prefácio. Porque ele está emocionado, escreveu um livro, o prefácio ele se entrega. O que ele diz no prefácio? Eu mesmo me entrego. Lê meu prefácio aqui, eu vou me entregar nesse meu livro. Todo mundo se entrega no prefácio. O que ele diz no prefácio da ética protestante? Ele diz o seguinte, o capitalismo sempre existiu. Existiu o capitalismo no Roma Antiga. Quer dizer, o capitalismo não é uma forma histórica. Não existem formas históricas. Para ele, como existe mercado, existia mercado. Por exemplo, os fenícios eram mercadores no mundo antigo. Só que era um mercado não capitalista, era um mercado de circulação descendente. Quer dizer, não, esse mercado aqui, ele estava desordenado porque você não tinha uma forma ética e religiosa para ordenar o mercado. Por isso que no feudalismo era uma zorra, né? E agora com a ética, e os católicos não resolvem nada. Agora com a ética protestante, nós temos a predominância do racional legal. O racional legal são leis racionais que são contra as formas de dominação arcaicas, né? Estamentais, de poder arcaico. Então agora o poder ele é secular, né? É resolvido tudo no parlamento. Quer dizer, não tem contradição na sociedade. Mas antes dele e antes do Durkheim tinha um jovem judeu alemão, hegeliano, ainda não era nem comum, né? Era hegeliano de esquerda, chamado Karl Marx. Vocês viram aquele filme Marx, o jovem Marx? Vocês lembram que o filme começa mostrando os camponeses catando lenha e sendo reprimidos pela cavalaria alemã, na região da Alsácia? Ali é o primeiro artigo dele, que chama O Roubo da Lenha. São 3 artigos fundamentais. O segundo artigo dele glosas, não se usa mais esse termo glosas, notas, né? Glosas marginais ao rei da Prússia, por um prussiano. Ele era prussiano. Onde ele faz uma crítica à questão do Estado autocrático da Prússia. O terceiro texto é a crítica da filosofia do direito de Hegel. E o quarto texto é a questão judaica, essa que nos importa. Na questão judaica, ele já vai estar fazendo a crítica do Weber antes do Weber nascer. Isso eu não entendo que o cara escreve um negócio que já foi demolido antes. Ele tinha 22 para 23 anos e vai colocar 3 questões. Aqui eu não vou falar do livro porque não vai dar tempo. Uma, a questão da cidadania, que é o mais importante, que aparece como uma ideia de grande conquista da Revolução Burguesa, nada mais é do que uma abolição abstrata da propriedade privada e um coletivismo fake, vamos dizer, termo moderno, coletivismo fake. Por quê? Todo mundo é cidadão, não é, no capitalismo? Eu, vocês, os marinhos da Globo, não é? Nós somos todos cidadão, né? Todos nós, por exemplo, podemos comprar um... Como é que chama o velhinho dono daquela loja da Estátua da Liberdade aqui?
Como é que chama o velhinho da van? Como é o nome dele? Mas não vou. Não. Isso, ele, o velhinho da van. Todo mundo pode ser o velhinho da van, pode? Pode. Os Marinho, pode. Silvio Santos, pode. Nós somos? Não. Por que nós somos? Mas nós somos tudo igual. Pensando, né? Então, o que as ciências sociais críticas vão dizer? A partir dessa ideia do Marx. Que essa igualdade, ela é uma igualdade formal, porque vocês, esses meninos que tomam um tiro nas favelas do Rio de Janeiro, de cima para baixo do helicóptero, quando estão na escola, um helicóptero que faz genocídio de jovens negros, somos iguais. E o cara que atira do helicóptero para baixo é igual, mas há uma diferença fundamental. Né? O Marx vai dizer, o grande problema da cidadania é uma abolição abstrata da propriedade privada. Então, nós somos cidadãos de vida pública, mas burguês ou proletários de vida privada, que é o que faz a diferença entre você, que é o que faz uma igualdade desigual. Nós não somos iguais. Porque o que nos define é a nossa situação diante do processo produtivo, diante das propriedades, diante das forças produtivas. É isso que nos faz diferente. Você ser dono, você vender sua força de trabalho e você comprar a força de trabalho. Você ser explorado no seu trabalho e você ser explorador do seu trabalho. Então, você vai ter uma divisão de águas nas ciências sociais, né? Entre uma sociologia conservadora e um pensamento social conservador, uma ciência humana conservadora e uma ciência humana progressista, revolucionária, jogando a humanidade para frente. Então, você vai ter, de fato, pelo menos 3 concepções nas ciências humanas, não é? Que têm essas raízes que eu resumi, mas que mostram o seguinte. Primeiro, qual é a dimensão de uma ciência? E tem uma discussão, ciência humana vale ou ciência humana é uma mera ideologia? Né? Como dizem os bolsomínios. Né? Desculpe, é um termo que não é científico, mas eu adoro. Né? O pessoal que é adepto do pensamento conservador, aí que apoiou esse núcleo, um novo núcleo da nova direita brasileira. Ora, eles também são ideólogos. Não existe pensamento sem ideologia. Isso é outra bobagem. Todas as formas de pensamento têm um núcleo ideológico. Né? Por exemplo, não, mas eu acredito em Deus. Mas Deus é uma concepção ideológica, porque Deus é uma construção histórica. Não existe um, né? Por isso tem um monte de Deus. E os fundamentos teológicos são diferentes. Né? Alá tem um fundamento teológico, Jeová tem um fundamento, outro fundamento teológico. O Deus cristão é uma ruptura com o Deus judaico, como diz lá o próprio Paulo fala, né? O velho livro não diz mais nada, agora é o novo livro. Né? Paulo é o apóstolo. Né? Aí o Buda tem várias interpretações do Buda. Enfim, você tem o shintoísmo, você tem o hinduísmo. Então, não tem um Deus só. Portanto, cada um desses deuses tem por trás uma construção ideológica. Né? E é interessante, o próprio cristianismo talvez seja dessas religiões a mais avançada. Né? Porque vai trabalhar com a ideia de piedade, igualdade e justiça. Pelo menos o cristianismo original é isso. O Sermão da Montanha, né? Por exemplo, questão da Madalena. Atira a primeira pedra aquele que nunca pecou, né? Lembram essas coisas? Né? E tem, inclusive, um cristianismo de esquerda. E tem um cristianismo de direita, que é o que explica, por exemplo, o clero conservador, né? É o que explica o Papa Ratzinger e é o que explica o Papa Bergoglio. São duas pessoas absolutamente diferentes, né? Pensar no Papa. Você tem o próprio neopentecostalismo, que não são protestantes, eles são neopentecostais. Né? O próprio neopentecostalismo tem várias interpretações. Tem uma de esquerda também, né? Que é a ideia de um Cristo vivo, de um Cristo que é o que distribui o pão, né? Que é o Cristo que divide o pão. Né? Enfim, as ciências humanas, então, elas sempre expressaram essas contradições. Por isso que ela está sempre em crise. Você pensa, estamos em crise hoje, já estamos em crise faz tempo, por isso que a gente existiu. Aliás, as ciências humanas se organizam para ser uma ponta importante de explicação da classe dominante da crise. O que eles não contavam, quer dizer, agora sou obrigado a dizer que, infelizmente, os opressores não sabiam que os oprimidos iriam se apropriar das ciências humanas, iriam construir uma teoria deles.
E que não foi uma construção que aconteceu de uma hora para outra, né? Se vocês lembrarem do Espartacus, 73 a.C., já é uma forma de compreender o mundo diferente do que era antes, né? Enfim. E por que ela está em crise? 42. 45 do segundo. Vou fazer o gol, 47 do segundo tempo, termino. Por que ela está em crise? Porque o mundo vive em crise. Porque o mundo é uma crise. Porque a sociedade humana está sempre em crise. Porque os seres humanos, quando resolvem um problema, eles criam outro. Você resolve um problema... Por exemplo, nós resolvemos um problema de forças produtivas, né, de juntar a ciência e o processo produtivo. A gente resolveu um monte de problemas, mas nós queríamos um problema gravíssimo que estamos destruindo o planeta. Nós vamos ter que parar para pensar formas de produção, né? Por exemplo, quer dizer, quando a gente resolve um problema, a gente cria 5 ou 6. Isso significa que nós somos pessoas em crise e mais, angustiadas. Por isso que vai aparecer a tal da psicologia. Primeiro, as primeiras psicologias, né, o trabalho, vamos pensar no Charcot, foi o professor do Freud, né? Os primeiros caras que chegaram, eles trabalhavam os alienados. Lembra? Quem é que leu aqui o Alienista do Machado de Assis? Eu não acredito. Quem não leu? Quem leu? Não, quem leu? Muito pouco. Vocês têm que todo mundo sair daqui e ler o Alienista. Por que é? Porque o alienista é um cara tão arrogante que ele acha que todo mundo é louco. Você fala um negócio, louco interna. No final ele também se interna porque ele acha que ele era louco, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque os primeiros caras que pensavam a loucura, né? Tem um estudo do Foucault maravilhoso, História da Loucura, né? Os primeiros caras que pensavam a loucura achavam que a loucura era alguma coisa que era um mero transtorno biológico, até se chegar a uma conclusão que a loucura não é só biológica, ela é social. E é por isso que a psicologia, quando ela entra nas ciências humanas, ela entra também para resolver... Por exemplo, qual é a grande crise do mundo do século XXI? A depressão. Olha, a depressão não é porque no século XXI você teve um surgimento nascendo um monte de pessoas com distúrbios mentais que vão virar depressivos. É porque a depressão é um produto social. E, obviamente, essa psicologia, essa sociologia progressista, vai pensar a sociedade como resultado dela mesma. Independentemente de você concordar ou não, quer dizer, a honestidade intelectual te leva a fazer aquilo que disse aquela apostila que o Dória recolheu e que teve que devolver, né? Que a sexualidade é alguma coisa social. Nós não somos o gatinho da esquina que cruza com a gatinha e tem um filhote, né? A própria ideia de sexualidade tem um conjunto enorme de reflexão religiosa e laica. Conjunto enorme de reflexão. E se chega a uma conclusão, né, de que a sexualidade é uma construção individual e que deve ser tratada socialmente, porque ela é uma construção individual. Quer dizer, qual é o seu sexo e qual é a sua sexualidade? Isso é uma discussão. Não é que o cara que não é heterossexual é doente. Não, ele é resultado de um processo histórico diferente. Isso faz diferente enquanto ser humano? Não. Isso tem alguma importância para a vida do outro? Nenhuma. Nenhuma. Então, as ciências sociais, as ciências humanas, não é, tratam de questões complexas. E, obviamente, por tratar de questões complexas e de seres angustiados, como todos nós somos, nós humanos, né, ela é angustiada. Ela é crise, ela está em crise permanente, mas ela acha soluções. Eu acho que ela tem resolvido questões importantes, né, para aqui concluir, para a gente também sair daqui bastante otimista. As ciências sociais, as ciências humanas, elas são fundamentais. Não dá para você dizer o seguinte, é possível uma sociedade sem ciências humanas. É impossível. Porque a ciência humana, aquilo que o Freud intuiu no mal-estar no Ocidente, ele tem um belo livro, O Mal-Estar no Ocidente, ele vai intuir, porque ele vai intuir isso na sua terapia, na sua ideia de psicologia, de psique. Ele vai usar o termo psique, mas não como espírito, mas como o espírito da cabeça da gente, né? Como um intelecto. Ele vai dizer o seguinte, que eu acho importante, né? Quer dizer,
a alma humana, na sua procura, vai sempre criar uma angústia. E você só vai conseguir superar essa angústia se você a compreendê-la. Se você compreender a sua angústia, compreender os processos que te fazem ficar angustiado, você pode se curar. A ideia da racionalidade. Claro, ele errou, ele teve aquele famoso caso da moça que ele curou através da hipnose, que ele achou que ela estava curada, mas ela voltou com o mesmo problema, não é? Que é o caso da mulher. Tem um nome a moça, eu não vou lembrar, mas é também conhecido como o caso da mulher histérica, mas eu não lembro o nome da moça. Isso é uma das coisas que o Freud vai trabalhar. Mas um outro conceito que ele vai desenvolver é que na psique humana você tem um alter ego, um ego e um alter ego, né? O ego sempre é mais egoísta. O alter ego é sempre mais altruísta. Ciências humanas são o alter ego da humanidade. Porque sempre existiu um alter ego. O que é o alter ego? Não é só o escape. Bom, o escape sempre teve também. Se a gente sempre foi festeiro. O ser humano é festeiro. Qualquer sociedade, da mais antiga, a mais moderna, criou bebum. Qualquer sociedade tem birita. Festa, birita, né? Aí algumas criavam cogumelo maluco, né? Fumar erva doida. Por que as pessoas fazem isso? Porque os homens são angustiados e precisam buscar respostas e precisam buscar relaxamento, não é? Então, na verdade, a ciência humana é a forma moderna, avançada, contemporânea, não é, de ser o nosso alter ego. E o importante, a ciência humana ela não pode ter uma verdade só. Até porque nós não somos... O único dono da verdade é Deus, para quem acredita nele. O grande problema é que você tem verdades. Agora, você tem verdades científicas. E a ciência humana, cientificamente, consegue comprovar coisas. Pelo menos abrir a discussão de coisas, né? Se ela vai mudar mais para frente, muda, sabe? Porque o Marx e o Engels criaram uma frase incrível. O Marx e o Engels, baseados nesse Hegel genial idealista alemão, disseram o seguinte: não tem verdade absoluta. Toda verdade é absoluta e relativa ao mesmo tempo. O que vale para hoje não valia para ontem. O que vai valer para amanhã não vai valer para hoje. E o que vale hoje pode não valer amanhã. Por isso que as ciências humanas elas têm esse caráter permanente de movimento e de crise. O dia que a ciência humana deixar de ter crise, não é? A humanidade acabou. Para concluir, por isso que as pessoas que odeiam pensar que o mundo anda, que tem uma história passada, que tem uma história futura, que sociedades morrem, outras nascem, que formas econômicas não são eternas, que o capitalismo não vai ser eterno, né? Elas odeiam as ciências humanas. Porque elas sabem que as ciências humanas destroem todo esse conjunto dogmático, ahistórico e ignorante, e não civilizatório. Por isso que eu acho que a gente tem que abraçar essa crise, viver com ela e ser feliz com ela. Viva as ciências humanas. Quero deixar bem claro que eu estava controlando o tempo aqui, não como censor. Tá? Foi o professor Mazeu que pediu para controlar. Então vamos combinar o seguinte, pessoal. Tem alguém que pode circular o microfone e fazer uma rodada de perguntas. 3 ou 4 a gente passa a palavra para o professor Mazeu, para que ele possa responder, para a gente retoma uma outra rodada de perguntas. Eu posso emprestar o meu aqui. Mas antes de vocês perguntarem, eu faço uma pergunta aqui, como mediador. Estamos sempre em crise, né? Mas uma frase que você disse, Mazeu, me chamou a atenção, que o pensamento é resultado da necessidade, né? E hoje, sem dúvida, a gente está passando por um momento de crise na sociedade, né? E assim, crise em aspectos até podemos pensar
relacionados a direitos burgueses ou a concepções burguesas, mas temos uma crise. E temos uma crise, em especial, para o ataque às humanidades, para o ataque à ciência, né? A própria Sueli uma vez disse que nós temos que ficar justificando o óbvio, né? Ou discutindo o óbvio. Você mesmo disse aqui muito rapidamente a questão da Terra plana, né? Então a gente tem que ficar sempre discutindo questões que já foram superadas. Então há um brutal ataque à ciência, há um brutal ataque à universidade, há um brutal ataque ao pensamento crítico, que eu acho que é o que nós, nas ciências humanas, fazemos. E também um brutal ataque a um direito burguês, não é? Que é a liberdade de expressão do pensamento. Você mencionou um caso aqui do Estado de São Paulo, que foi uma censura que o governador fez a um livro didático, mas tivemos exemplos aí recentes e não tão recentes de censura a comercial de televisão do Banco do Brasil, que retratava a própria questão homoafetiva, não é? Filmes sendo censurados, não é? E assim, não concessão de dinheiro para lançamentos, censura a filme de um grande artista brasileiro em Montevidéu, Chico Buarque, não lançamento no Brasil do Marighella, não é? Assim, são vários os relatos de atos de restrição a esse direito, que é um direito burguês, mas é um direito fundamental de todo cidadão, que é a liberdade de expressão do pensamento. Então, gostaria depois dos colegas fazerem também perguntas, gostaria de ouvi-lo a respeito disso. Como que nós, nas ciências humanas, temos que reagir, né? Qual é a necessidade de reação nesse sentido para podermos enfrentar, resistir, contestar esse ataque brutal a direitos do cidadão e à ciência como uma forma de pensar o mundo de uma forma pelo menos crítica. Para vocês. Davi, né? É isso? Luca. Boa noite. É Meu isso, nome é Luca. Tá, todo mundo, por favor, fale o nome para ele poder anotar. Tá? O meu nome é Luca e eu sou estudante de jornalismo. Tal qual o Brasil, a gente vê regimes autoritários vencendo as últimas eleições ou chegando ao poder de alguma forma, como nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Argentina. E acho que a gente enxerga também um esgotamento das democracias liberais. Como resultado disso, tem surgido alguns sistemas que tendem para o autoritarismo e para a restrição das liberdades. E agora a gente vê, inclusive, algumas nações se chamando de democracias iliberais. Eu gostaria de perguntar, estando no ambiente da universidade, como é que nós, que pensamos o futuro e pensamos as humanidades, podemos resgatar as liberdades num processo civilizatório e não deixar que o esgotamento das democracias liberais que a gente enxerga até agora passe por uma conversão autoritária. Obrigado. Mais alguém? Eu fiz uma pergunta aqui. A Cauã. Cauã, faço relações públicas. Você falou um pouco dessa cidadania de papel, né? Dessa ideia de que somos todos iguais. E eu acredito que essa crise das humanidades é porque uma frase que eu costumo falar assim é que nós chegou, entendeu? Acho que o que significa nós chegou? Mulheres, homens pretos, né? Homens pretos principalmente, mulheres pretas. Nós estamos aqui, né? Essa cidadania está sendo exercida de fato, a trancos e barrancos, né? Com todas as tentativas de barrar isso de alguma forma. E eu queria entender eu queria te perguntar se você entende que essa nova crise, essa crise constante, hoje ela toma
uma nova configuração, né? Que é uma crise de expulsamento desses espaços que a gente cria, né? Dessas narrativas que a gente está potencializando. Acho que estar aqui é um motivo de potencializar a narrativa, de trazer comigo várias coisas e várias pessoas, né? Não só representar isso, como abrir caminhos. Então, eu acho que... Eu queria te perguntar, né? Já que essa cidadania foi de papel e hoje nós temos grupos organizados que lutam para que ela não seja, se essa nova crise ela vem decorrente disso, né? Alguém está perdendo poder e não está gostando muito. Mais uma, pessoal? O professor vai responder as 3 primeiras, depois a gente abre uma nova rodada. Bom, não são perguntas fáceis, né? São todas sempre... Eu acho que o Napolitano e o Luca falaram coisas parecidas. Depois eu quero pegar o Cauã, é específico. É específico e é geral, mas eu quero deixar o seu para a gente entender uma coisa que é muito brasileiro também, a tua fala. A tua fala é muito problema estrutural do Brasil. Mas deixa primeiro ir para a questão geral. Nós temos uma crise, aquela coisa de começar a dizer assim, tem uma crise estrutural no capital. A crise estrutural do capital gerou uma ofensiva. Primeiro, gerou uma ofensiva muito grande, não é, dos setores capitalistas em cima da organização dos trabalhadores. Começa, inclusive, pelas reestruturações produtivas, que você desmonta sindicatos, pelas ofensivas. A própria crise do socialismo foi importante para que a reação conservadora, a ofensiva neoliberal tivesse uma força muito grande. Quer dizer, o fim da experiência da União Soviética, do leste europeu, do socialismo tal, real, né? E a reminiscência de países socialistas sem peso econômico, isso mostrou, e político até tem, acho que Cuba tem um peso político, mas sem peso econômico, isso facilitou uma ofensiva. Ao mesmo tempo, você tem um capitalismo que ele está em crise, mas que ele gera coisas incríveis, né? Quer dizer, o Marx dizia o seguinte, que uma das coisas do capitalismo é o fetiche da mercadoria, né? Se nós pensarmos que a gente vive um processo de mercantilização do mundo, mercadoria é igual aquele cara, lembra aquela fábula do rei Midas? Tudo que ele tocava virava ouro, e ele acabou morrendo de fome porque ele não podia comer o ouro. O capitalismo é o rei Midas, tudo que toca vira mercadoria. E essa mercadoria vai matar o próprio capitalismo. Porque o que acontece? O capitalismo, na modernidade, na contemporaneidade, né, ele criou um núcleo tecnológico fabuloso. A gente vive a ficção científica, se vocês pararem para pensar, né? Quer dizer, a tecnologia, você tem imagina, você anda na rua não é com um telefone, um mini computador, você faz tudo com isso aqui, você se comunica com o mundo, né? Isso aqui é impensável. Quer dizer, o cara da idade de vocês, mais jovem, não se vê sem o celular, né? E eu vejo como eu era quando eu fazia universidade, não tinha celular. Você queria falar com alguém, era o famoso orelhão. Moedão, ligava lá, né? Ou ia na padaria, o português dizia o seguinte, R$3 a ligação. Aí você pagava R$3, ligava para alguém e tal, né? Quer dizer, o mundo é outro. Você vive num mundo em tempo real. Mas isso tem um custo, né? Tecnologias fabulosas, doenças sendo controladas, né? Com uma perspectiva daqui 30, 40 anos, as pessoas vão morrer muito pouco, vão viver muito, né? E a própria burguesia já se prepara com isso, preparando uma superexploração do velho trabalhador, né? Não deixar o cara se aposentar. Então, essas coisas de ofensiva às liberdades, tem duas coisas. Primeiro, é o capital se organizando. Primeiro, ele criou um contingente enorme de desempregados, que não tinha antes. Que é o que a sociologia do trabalho chama de precariado, precarizados, trabalhadores que vivem numa tênue linha entre ser marginal e ter um trabalho.
Não um trabalho formal de carteira assinada. Está cada vez mais difícil. Mas entre você ser um marginal, como dizia o Marx, um Lumpen em alemão, é farrapo. Lumpenproletariat é o proletariado em farrapos, é aquele cara que não tem emprego, que não tem vida. Mas ele não tem só emprego e vida, ele deixa de ter consciência, ele perde a dignidade, ele vira bandido. Né? Isso é uma discussão séria. E esse precariado vive... Tem alguns que o cara de dia ele é camelô, de noite ele assalta. Né? Até para ele manter alguma dignidade, de dia ele vende alguma coisa, mas de noite ele rouba. Porque não tem mais... Não é só também uma base material, é uma base intelectual que se dissolve. Né? Um meio social degradado degrada a consciência. Então, obviamente, esse é um dos elementos. O segundo elemento é que, para você manter essas coisas, você tem que ter uma reação. Uma reação, inclusive, à consciência crítica do que está acontecendo. Por exemplo, o que as ciências humanas e as humanidades fazem no seu conjunto? Né? Olham para a sociedade e mostram essa sociedade com a cara que ela tem. Né? No campo da ciência é uma discussão sociológica, antropológica, política, filosófica, mostrando que você tem uma crise de sociabilidade, crise de Weltanschauung, de cosmologia, ou seja, de visão de mundo. Né? É a arte que expressa na pintura, na escultura, a miséria. Eu fui ver um japonês incrível lá em São Paulo, esqueço o nome dele, um escultor japonês, que passou pelas comunidades aqui do Amazonas, tal, né? E ele tem coisas incríveis, filmes, fotografias, esculturas, pinturas, fotos. Mas quando você entra na exposição dele, eu não vou lembrar o nome dele. Exato. Você foi ver? Quando você entra, tem uma barca de inflável eu fico arrepiado, com os refugiados. Então, são pessoas sem rosto, né? Que estão sentados. Então, o que ele está mostrando? O mundo é essa merda aqui, dos refugiados. Né? Que o Ocidente arrumou tanta guerra no Oriente, explorou tanto o petróleo dos árabes, explorou tanto o ouro e os diamantes dos africanos, destruiu a Líbia, destruiu o Iraque, e esses caras agora vêm para o Ocidente para ver se conseguem viver, mas eles não entram aqui. Né? Então, quer dizer, você tem... Isso é uma reação brutal, conservadora, para dizer, vocês são pobres, miseráveis, porque nós fizemos de vocês isso, vocês que morram na pobreza e na miséria. Nós não vamos fazer nada. Por quê? Porque se o capitalismo investir na África, na Ásia, ele explode. Porque ele já vive uma crise permanente de superprodução, de superacumulação de capital. Tem um capital fictício girando, que parece um derrame, porque se esse capital descer, ele explode o sistema. Então, esse é o momento que a gente vive. Ora, mas você tem que ter um núcleo ideológico para dizer, não, o que vocês estão falando, isso é mentira. Aliás, diga-se de passagem, a ciência mente. Por quê? Porque a ciência os desmente. Então, a ciência mente, a vacina não... Tem uma crise da vacina mundial? Por que vem esse papo? Não. A vacina, vocês estão me ouvindo? O microfone está funcionando? A vacina é uma invenção desses médicos ateus que ficam pensando, quem cura é Deus, eu vou lá no pastor. Estou falando porque a maioria aí, esse pessoal é mais ligado a esse atraso do neopentecostalismo, porque não tem nenhuma conexão com a ciência. Né? Então vai lá, eu vou no pastor, é que nem lá uma companheirinha que trabalha no prédio onde eu moro, o pai dela teve câncer na próstata, aí foi no médico, curou. Aí quando voltou, ele falou, eu não vou mais no médico. Foi lá no pastor. O que aconteceu? Morreu, tadinho, porque voltou o câncer na próstata e não foi curado. Né? Então, quer dizer, esse ódio à ciência e esse ódio à arte, porque a arte é pior. A arte cospe na nossa cara. Né? Quer dizer, eu não sou daqueles que acreditam que toda arte tem que ser militante, mas toda arte de per si, ela é militante, porque toda arte de per si, ela nos acusa, ela nos desnuda, senão ela não é arte. Né? Por exemplo, fui ver o Bacurau, vocês foram ver já? Bacurau, não, Bacuri. Não, Bacurau. Eu saí do cinema feliz e impactado ao mesmo tempo. Feliz porque a gente está resistindo, inclusive no cinema.
nós todos somos bacuri. Né? Eu acho isso. Então, quer dizer, você tem uma ofensiva, e é uma ofensiva covarde. Né? Porque, na verdade, ela vai pegar um conjunto de pessoas que têm menor formação escolar, menor formação de cultura, da cultura genérica, todo mundo tem cultura, mas estou falando da cultura escolar universal, e vai enganar o coitado, vai arrancar dinheiro. Agora, se tem um pastor aí que inventou o duplo dízimo. Vocês já ouviram falar dele? É o Valdemir? Valdemir, o duplo dízimo, porque vai mostrar que você é duplamente combatente. Como é que ele vai falar? Um Jedi, não é Jedi. É um Gedeão. Né? Gideão de Deus. Né? Ou seja, o cara vai te explorar. Tem aquele outro do Rio que fala assim, deixa a chave do seu carro, meu filho. Deus vai te dar 2. Quer dizer, é uma maluquice, né? É uma maluquice, mas é a expressão de um momento de profunda irracionalidade. Né? Então, a ofensiva, essa ofensiva autoritária, é uma ofensiva que, primeiro, para justificar um sistema podre, em crise. Não é? É isso. Segundo, porque você também tem que é o barbarismo. Porque também quando você tem uma desagregação cultural, tinha um poeta que se suicidou, chamado Petrônios, lá no Império Romano. Ele viveu o período Nero, que já era um período de decadência, como o início de uma decadência que vai terminar com a queda do Império Romano. E ele vai escrever um livro que faz muito sucesso, que vocês compram na banca de jornal da LPM por R$15. Chama-se Satyricon. É uma história do Império Romano. O ano 1 de Cristo. É uma história que vai contar a decadência de Roma. E ele era um cara ele era um patrício romano, era um juiz, ele era conhecido como Petronius Arbitrus. E ele tem uma passagem que tem 2 caras conversando, ele vai discutir a questão da ética. Ele é um estoico, que é um ramo da filosofia e tal. Ele vai dizer o seguinte: o mundo de hoje, as pessoas são incultas. Os professores não ensinam para os rapazes aquilo e para as meninas aquilo que eles devem saber. Então, o nosso destino vai ser a ignorância. Você está falando lá no ano 1 da era cristã. E quando ele termina de escrever esse livro, ele entrega para que ele seja publicizado, faz uma festa na casa dele, corta os pulsos e morre. Porque ele não ia conseguir ficar vivo depois disso. Não, cortar os pulsos é uma morte boa, vai para a banheira, você vai dormindo e morre. Né? Agora, de qualquer maneira, eu acho que isso mostra uma outra coisa que um grande historiador, que chama-se Santo, mas ele não é santo, é o nome, Santo Mazzarino, um grande historiador italiano, que tem um livro chamado O Fim do Mundo Antigo. Tem uma edição boa da brasileira, e ele vai dizer o seguinte: chegou um momento onde ninguém mais falava latim, ninguém mais falava grego, ninguém conhecia a história do mundo e ninguém conhecia a história dos deuses. Né? É isso. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas vivem o barbarismo. A cultura é rebaixada, as pessoas não leem, as pessoas veem televisão, e olha o que tem na televisão. Né? As pessoas... pensar na música. Né? Eu, quando eu era garoto, que eu estava na faculdade, meu pai me deu um carro. Aí eu tinha um orgulho de ter um Fuscão velho, mas ele me deu. E eu ligava na rádio. Qualquer rádio que eu ligasse, eu escutava Chico Buarque, Caetano Veloso. Né? O pior que eu escutava era o Roberto Carlos. Olha que o Roberto Carlos é ruim, mas frente ao que tem hoje, o Roberto Carlos eu era feliz e não sabia. Né? Percebe como é que é? As coisas vão ficando ruins, né? Morre o João Gilberto, mas o Roberto Carlos está vivo. Pô, uma puta injustiça. Né? Mas, de qualquer maneira, esse é o mundo. Agora, como é que isso repercute no diferente, no outro? Eu vou falar do outro. O que é o outro? Essa sociedade ela é hegemonicamente branca, inclusive ideologicamente branca. Né? O plano
do conhecimento dessa sociedade é dizer o seguinte: na Europa, por exemplo, quem não é branco, quem não é europeu, não tem que entrar aqui. Eu fui agora participar de um seminário lá na Itália, e meus pais eram italianos, então eu tenho cidadania italiana. E meus pais eram italianos que migraram por causa da guerra, vieram morar no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial. E eu chegava lá, conversava com o pessoal, né, meus parentes, eu ficava horrorizado, dizia, não tem que deixar esses caras entrar. Não, eles tinham um governo de direita que caiu faz uma semana, que não deixava os imigrantes árabes entrarem. Morriam no Mediterrâneo, morriam afogados, morriam de doença. Não deixavam entrar. Por quê? Porque eles vão trazer aqui a diferença. Eles são muçulmanos, nós somos cristãos. A Europa é cristã, eles vão trazer o Maomé. Já trouxeram, já invadiram a Europa muitas vezes. Não é novidade. Inclusive, muito italiano tem sangue árabe e fica fingindo que não tem. Né? Percebe? Quer dizer, por quê? Por exemplo, você pensar de onde vem minha família, da Sicília, a Sicília tinha tudo. Todo mundo invadiu a Sicília, inclusive os árabes. Você acha que eu não tenho DNA árabe? Com certeza. Como é que explica essas olheiras que eu tenho? Né? Enfim, então, mas na Europa isso é um negócio muito forte, o neonazismo. Né? E no Brasil, obviamente, o higienismo. O higienismo ele veio desde o Império, desde quando se fundou o Brasil, se fundou um país higienista. Um país onde havia uma tese de que os negros eram raças inferiores, negros e índios, e queriam morrer pela sua condição de ser raça inferior. Aliás, quem continua dizendo isso é o Mourão. O Mourão diz o seguinte: nós temos que renunciar a 3 coisas. Não sei se você já viu esse discurso dele. Rola nas redes sociais. Primeiro, nós temos que renunciar à indolência do índio. O índio é indolente. Temos que renunciar a... Como é que ele usa o termo? A malícia. Não é malícia, mas é um outro termo. Malandragem e malícia do negro. E temos que renunciar à mentalidade de roubalheira do ibérico. Ou seja, nada no Brasil presta. Ou seja, ele tem uma visão extremamente reacionária dos 3 povos básicos que fundaram o Brasil. Né? Isso tem uma tradição que vem desde o Império. Para quem não sabe, o cara que vai desenvolver a teoria do racismo não é nenhum alemão de olho azul, é um francês chamado Gobineau, que desenvolveu suas teses quando ele era dito cultural da França no Império, no Segundo Império no Brasil. É amigo do Dom Pedro. Ele dizia o seguinte: o único lugar no Brasil que a gente respira é a corte, porque lá eles falam francês e são brancos. O resto, o Brasil é um país de macacos. Este cara vai gerar uma escola no Brasil. A escola do higienismo, né? da eugenia brasileira. Então, obviamente, na crise, você tem... Quem são os negros no Brasil? São aqueles que foram trazidos contra a vontade, foram escravizados pelo capitalismo mercantil brasileiro, colonial. Quando houve a abolição da escravidão, foram marginalizados, não foram absorvidos no processo produtivo, são perseguidos e hoje eles são a maioria dos pobres e eles são os que mais morrem nas periferias das grandes cidades. Hoje mesmo eu tive o desprazer de ver um helicóptero de manhã. Então, não sei por que eu ligo aquele jornal da Globo também. Eu gosto de sofrer. Fui ligar lá o jornal, o helicóptero metralhando as pessoas de cima para baixo e não, numa escola as crianças todas jogadas no chão. Porque não é que eles matam o bandido, eles matam qualquer cara que mora na favela. O negócio é matar quem é preto e pobre. Essa é a mentalidade. E isso vai agravar. Veja que nós temos nenhum presidente da República do Brasil disse que não gostava de quilombola. Temos aqui uma anta, um imbecil, que diz que quilombola é vagabundo, que tinha um lá que era gordo, que valia algumas arrobas. Vocês lembram dessa fala dele? Ele não gosta de índio porque índio é vagabundo. E onde tem índio, tem ONG que rouba as riquezas do Brasil. Ele não gosta de mulher, ele não gosta de LGBT. Ou seja, e ele não gosta de quem não seja branco. Quer dizer, esse é grave. Eu quero dizer que isso é grave. É grave por quê? Primeiro porque expressa um
É um momento de grande decadência ética e moral nesse país. Porque você tem uma decadência econômica. O Brasil está estagnado. Não, tem um governo que não tem política econômica, não tem política social, que destrói a universidade, que ataca o conhecimento. Mas isso tem a ver também com a burguesia brasileira, que está se preparando para se reinserir no mercado internacional de maneira subalterna, transformando o Brasil num país desindustrializado de agronegócio. E, portanto, de destruição de meio ambiente. E, portanto, de grande desemprego. Né? Então, eu acho que essas questões que vocês me fizeram têm uma base, é uma ofensiva mundial, não é uma ofensiva brasileira, tem uma base, uma reação conservadora. Você tem o crescimento do neonazismo na Europa. Eu tive lá, eu vi, cara. Eu vi manifestação de cara fazendo o símbolo do nazismo, do fascismo italiano, que eu arrepiei a minha espinha. Né? E você tem um crescimento da intolerância, principalmente para as pessoas do pensamento crítico. Nós somos minoria, viu? Nós críticos. Porque você tem, inclusive, uma sociedade que vai criando cada vez mais núcleos ideológicos de senso comum. Sabe quem diz isso? Não é nem um comunista revolucionário, não, Humberto Eco, que não era um cara de esquerda, era um cara de esquerda, mas não era um marxista. Era um brilhante intelectual crítico. Como ele era artista, né? Ele era professor de semiologia, foi reitor da Universidade de Bolonha, era professor da Universidade de Bolonha, mas era um artista incrível. Escreveu coisas maravilhosas sobre a intolerância, como o Nome da Rosa. Todo o núcleo do Nome da Rosa é intolerância. O cara, vamos dizer, como o Aristóteles trata do teatro e fala que dá risada. Por isso que o livro era envenenado. Quando você fosse ler, né, que o pessoal lambia e morria envenenado. Quer dizer, o Nome da Rosa é sobre a intolerância, mas mais do que isso. Ele tem alguns ensaios, já nos anos 60, sobre a construção do que ele chama de fascismo cotidiano e do senso comum. E que o fascismo... O que ele vai dizer? Sabe o que diz a classe média italiana? Ele vai dizer nesse livro. Dos anos 60, não é uma novidade. Que é o que dizem da gente aqui. Na universidade só tem comunista, homossexual e maconheiro. Não é assim que eles falam, que eles se referem a nós, a universidade pública? Por isso, lá na Itália também, na Europa também, talvez na França menos, na Alemanha mais, né? Na Itália, em Portugal mais. Né? Então, porque onde você tem, vamos dizer, núcleos reacionários de senso comum, isso vai crescer. Então nós temos aí pela frente uma longa batalha. Né? Uma longa batalha. Pessoal, mais alguma pergunta para ser feita? Voluntários? Olha lá. Licença, boa noite, professor. Gostaria de agradecer a... Seu Rafael. O quê? Rafael? Ah, tá. Gostaria de agradecer a palestra aí pro senhor. A gente viu durante o século XX um movimento de superação das mazelas sociais, largamente marcado pela experiência socialista, que começou com a Revolução Russa e que trouxe um novo paradigma de sociedade para a humanidade, para a superação dessas questões que afligiam até então a humanidade no capitalismo. Infelizmente, hoje a gente não pode contar com esse contrapeso civilizatório. E eu gostaria de perguntar para o senhor qual é a nova perspectiva, tratando-se de autocrítica, que a gente pode fazer do período passado para superar essa situação que até hoje a gente enfrenta, entendeu? De mazela social marcada pelo capitalismo. Obrigado. Mais alguém? Célio? Oi, boa noite. Meu nome é Célio. Só um comentário em relação ao último trecho da sua fala. De certa maneira, o Bolsonaro reuniria
diversas atrocidades intelectuais, né? Diversas abominações. Mas esse contraponto entre a visão que se tinha na Itália da universidade nos anos 70 e o que se tem hoje aqui, o que a gente tem conversado me parece que um certo pensamento conservador estava razoavelmente contido, apenas pensando no Brasil. Às vezes tem elementos da fala do Bolsonaro que se remete à formação dele, parece que ele está nos anos 70. O pensamento dos militares, as questões morais relativas à família, né? Comportamento, então essa questão da geopolítica, então acho que num aspecto ele está nos anos 70. Mas me parece que um pensamento conservador relativo à política e relativo à moral no Brasil estaria em refluxo entre mais ou menos os anos 80 e meados dessa década. E aí diversos segmentos que passam pela universidade e pela cultura, incluindo a política, conseguiram um espaço de domínio no âmbito da política, no âmbito legal, de políticas públicas, mas também no âmbito da liberdade de difusão desses pensamentos. Então, o que efetivamente estaria acontecendo? Tem algo novo ou é apenas um recrudescimento, o fortalecimento de tendências que estavam razoavelmente contidas? Mais alguém? Mas vamos lá. Bom, ó. Bom, o Sérgio, você colocou um negócio importante. Tem algo novo? Tem. Tem. E tem a ver com a fala do Rafael, né, sobre a crise do socialismo. Eu acho que o século XX, ele foi houve uma esperança, em vários momentos, de que a humanidade ia fazer uma transcendência. A Revolução Russa é uma delas. Acho que o prenúncio dela é o final do século XIX, a Comuna de Paris, né? 1871. Você tem a experiência de 1905 na Rússia. Primeiro, depois você tem a Revolução Russa. Você tem a Revolução, aí você tem a Revolução Alemã e você tem a Revolução Húngara. Tudo 19. E elas terminam tragicamente. Primeiro porque a Revolução Russa, a burguesia não ia deixar barato, mesmo sendo um país atrasado, feudal, com autocracia do czar, né? A Rússia acabou a revolução, ela é invadida por tudo quanto é potência do mundo, e tem uma guerra civil ali dentro. E os bolcheviques ganham a guerra civil, mas com um alto custo. Tem até um romance de um cara chamado Bebel, eu não lembro o primeiro nome dele, chama Cavalaria Vermelha, onde ele conta a fome que se passava durante a guerra civil. Inclusive vai dizer, olha, teve canibalismo, as pessoas não tinham o que comer. Mas os caras ganham a guerra, e constroem uma União Soviética, né? Já a partir de 22, a partir de 22 se funda a União Soviética e se constrói rapidamente uma grande economia que vai estar pronta, um grande país que vai afrontar, inclusive, a invasão nazista. Mas, ao mesmo tempo, o Lenin, quando tem a Revolução, ele sabia o seguinte, a Revolução surgiu no elo débil, que era da cadeia do imperialismo, que era a Rússia. A Rússia era mais atrasado. O Marx dizia que a Revolução legal ia ser... o Marx apostava que ia ter revolução nos Estados Unidos e o Lenin apostava que ia ter revolução na Alemanha. Não teve a revolução nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se constituiu num país de contra-revolução permanente, quer dizer, quase que um país bonapartista permanente, né, de ataques à classe trabalhadora, aos sindicatos. Foi uma ação permanente de contra-revolução,
né? Por isso que você tem alguns autores que dizem que os Estados Unidos sempre foi um país fascista, o Leandro Conde dizia isso. E na Alemanha, a Revolução Socialista na Alemanha, ela é derrotada. Em 19, a Revolução Espartaquista. A social-democracia, estou falando isso porque tem algum reflexo nessas falas de vocês. A social-democracia se retira e entrega a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht para a extrema-direita alemã para serem mortos. Então, quem entregou a Rosa Luxemburgo e o comando da Revolução Socialista na Alemanha para a direita matar foi a social-democracia. Então, guardem isso que eu vou voltar nela. Obviamente, mesmo assim, com a derrota da Alemanha e tal, depois com a guerra, os comunistas ganharam força, criaram o leste europeu, bancaram as guerras de independência na África, bancaram a Revolução Chinesa, bancaram a Revolução Cubana, bancaram a Revolução Coreana, né? Então, quer dizer, o que você esperava? Bom, agora vai, né? E não foi. Não foi por quê? Porque aconteceu uma coisa que o Lenin temia desde o início. Aliás, propaganda. O mês que vem vai sair uma coletânea de textos do Lenin sobre a democracia, que eu organizei para Boitempo, chama Democracia e Revolução, alguma coisa assim. Eu mesmo dei o título, mas eu não lembro agora qual é o direito o título, mas acho que é isso. Vai sair pela Boitempo, naquela coleção Arsenal Lenin, que já saiu História da Revolução, já saiu os excertos do Cadernos Filosóficos sobre Hegel, agora vai sair esses textos selecionados do Lenin sobre democracia. O Lenin sabia que um socialismo ele só tinha condição de ganhar se ele ganhasse, primeiro, se ele acontecesse num país desenvolvido. Segundo, se você tivesse uma revolução europeia na sequência. Depois de 19, eles ficaram pendurados no pincel. Sabe aquela coisa de o pintor está pintando, você tira a escada, o cara fica pendurado no pincel. Aí eles foram apoiar revoluções nacionais, o que acabou ajudando, porque fez a revolução na China e tal. Né? Mas aí o Lenin morre com essa angustiada, ele morre em 24, com essa angústia. E o socialismo não conseguiu fazer uma coisa que os alemães chamam de Aufhebung, quer dizer, transcendência, né? O salto. O que é o salto? Era sair de uma economia, porque qual é a ideia do Lenin? Não dá para ter socialismo numa economia de um só país. Não é só o Trotsky que dizia isso, o Lenin também achava isso. Né? O pessoal como dizia, o Trotsky criticava. Só que é o seguinte, eu ia devolver para a burguesia, a Rússia, porque nós somos socialistas num só país, esse era o dilema. Mas, na verdade, quer dizer, uma economia que acabou tentando até criar um bloco socialista grande econômico, não conseguiu, que era o Comecon, e acabou se atrelando à economia capitalista a tal ponto que na primeira crise o elo débil, que eram eles, foi para o buraco. Que foi o fim da crise do grosso modo, explicando rapidamente, a crise do socialismo real, dessa experiência socialista. Essa crise levou com que você fizesse também, claro, tinha sempre propaganda, né? Toda aquela propaganda da quebra do muro de Berlim, agora vem a liberdade, claro, agora vem a liberdade de explorar o trabalho, prostituir as velhinhas, as crianças da escola, as velhinhas soviéticas vendendo droga na porta das escolas. Foi o que aconteceu. Miséria nos países socialistas, né, de socialistas, superexploração do trabalho na Polônia, todas as empresas instalam indústrias na Polônia que superexploram os trabalhadores. Quer dizer, era isso que era o paraíso que vinha. Veio, por isso aqui chama Portão do Éden. Né? Vai ficar sempre correndo em volta e vai mesmo para o inferno. Né? Essa é a grande questão. Então, quer dizer, esse elemento da crise do socialismo fez duas coisas. Primeiro, criou-se uma outra perspectiva. Primeiro, criou-se um hiato, onde de novo emergiu a social-democracia. A social-democracia é terrível. O que é a social-democracia? Eles não são socialistas, eles não querem acabar com o capitalismo. E eles acreditam que é possível humanizar o capitalismo. Faz um acordo aqui, senta patrão com o trabalhador. Então, o Lula é isso. E o mundo viveu algumas experiências sociais democratas desde os anos 80. Mitterrand na França, né? Blair na Inglaterra, Schröder na Alemanha. Né? Primeiro foi ali. Depois veio
veio aqui no Brasil, né? O Lula, depois foi lá no Uruguai, como é que chama o nosso camaradinha? Me ajuda, o Mujica, depois o Kirchner. Essas experiências que pressupunham um acordo com o capitalismo em crise, por isso que não ia dar certo. Um acordo onde se dava para os trabalhadores o mínimo que é a Bolsa Família. Tá bom, para o Brasil, país desgraçado, de origem escravista, onde o povo negro foi, quando houve a abolição da escravidão, foi abandonado à sua própria sorte e vive na pobreza desde 1888, né? Tirou a gente da fome, fez com que pessoas fossem para a universidade. Aqui deve ter muita gente, filho de trabalhador, cotista. Isso foi muito importante, mas isso era muito pouco. Tão pouco que na primeira crise foi a burguesia tirar o apoio, golpe de Estado. E começou aonde? Primeiro, porque claro que o Pentágono tem eu quero dizer para quem não sabe, o Pentágono tem um departamento de sociologia e política. Os caras pensam como ferrar os outros, né? Por exemplo, na Guerra do Vietnã, os caras estudavam como destruir a economia dos Vietcongs. Tinha um cara chamado Rosdolsky, aliás, pelo amor de Deus, coitado do Rosdolsky, não tem nada a ver com isso. Um cara chamado... Bom, agora esqueci. Um cara de origem polonesa escreveu um livro chamado As Três Etapas do Desenvolvimento Econômico. Eu vou esquecer o nome dele. Rostov. Coitado do Rosdolsky, que é marxista. Rostov. Esse Rostov é um polonês que escreveu um livraço sobre os Grundrisse do Marx. O Rostov, ele planejava, ele estudava, ele era um economista, junto com um grupo de sociologia, como é que você bombardeava e jogava napalm na agricultura para matar os caras de fome. Então os caras não perdem tempo. Na crise, os caras montaram projetos de desmonte, né? E foi muito engraçado, porque foi uma crise muito rápida, que destruiu as experiências socialistas. Isso gerou também, junto com a reestruturação produtiva, isso gerou um refluxo no socialismo, né? Agora, o socialismo foi derrotado. A classe trabalhadora olhava e falava, não tenho nada de referência, né? E tem uma ofensiva. A ofensiva foi muito... Quer dizer, encontrou resistência dos trabalhadores, mas chegou um momento que essa burguesia, para quebrar a resistência, faz um acordo com a social-democracia. O que a social-democracia faz nesse acordo? A gente faz um acordo, aí a burguesia fala, mas eu não quero greve, hein? Tá bom? Não, tá bom. Então você vai desmontar essas CUT aí que você fez, vamos pensar no Brasil. Durante o governo Lula não teve greve. Teve greve durante o governo Lula. Tinha greve da gente aqui da universidade para pedir uma grana, tal, mas greve no fundamental, nas fábricas. Não tinha greve nas fábricas. Claro, desmontou a classe. Então, estou dizendo que uma das responsabilidades da crise que a gente vive no Brasil é do PT, da social-democracia, dos carinha que entregaram a Rosa e o Cauli Becknet para a direita matar. Essa é a social-democracia. Então, me desculpe se tem algum petista aqui, mas eu como nunca fui petista, nunca tive ilusão com o PT, então estou mostrando que o PT é um dos responsáveis por esse ato ideológico, por a desorganização dos trabalhadores, pela ascensão em 2013 de núcleos de extrema-direita que estavam amordaçados, mas que aparecem, e aparecem com força, porque você tem um caldo de cultura mundial de extrema-direita. E aparecem com força e jogando contra e no atraso, no desmonte do movimento, das conquistas dos trabalhadores, e no atraso com conivência dos meios de comunicação, que não... O ex-presidente da República disse segunda-feira no Roda Viva que teve golpe, mas que eu não tive nada a ver com isso. Vocês viram o Roda Viva? Não tive nada a ver com isso. Acho que jogaram água benta no vampiro, ele falou, não, teve golpe. Ele assumiu que tinha golpe, efeito da água benta no vampiro. E não aconteceu nada. Na terça-feira fui ler a Folha, nada. Fui ler o Estadão, nada. Na televisão, nada. Na rádio, nada. Então, por quê? Porque você tem um esquema também
Isso não é só no Brasil. A diferença, por exemplo, quando você pensa... Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Os Estados Unidos é um país manipulado. Quer dizer, está todo mundo contente que vem a CNN. Vem uma outra Globo aqui. Quem é que vai ser o âncora do jornal da CNN? O William Wack, o cara que disse que isso é coisa de preto. É isso aí. Né? Então, a imprensa no Brasil é complicado. Então, obviamente, quando isso vem um núcleo de pensamento conservador que tem um caldo de cultura novo. Né? É um neoconservadorismo muito ruim, anti-intelectual, anti-cultura, anti-conhecimento, anti-ciência. E que não é novidade, não é só no Brasil. Tem um monte de gente no mundo que pensa que a Terra é quadrada. Quer dizer, é uma mixórdia, né? E é uma predominância de um pensamento místico, mágico, né? É ruim. Né? Agora, eu acho, por outro lado, que você começa a ter... Eu acho que as experiências sociais democratas se esgotaram. Mesmo no Uruguai a coisa está ruim. Pensar na América Latina, pensar na Europa, né? As experiências sociais democratas esgotaram. E nós vamos viver um momento muito difícil de reconstruir o movimento dos trabalhadores, com os novos paradigmas, com as novas questões, né? O que fazer com com o precariado, que ideologicamente é muito vacilante, muito oscilante, né? Não tem disciplina no trabalho. Complicado. Né? Como é que você vai sindicalizar o precariado, o sindicato dos precários? Não, eu vou falar para você, porque eu tive uma experiência nos anos 90. Eu sou militante, eu sou professor, mas também sou militante. Né? Não é que eu sou... eu estou professor, eu sou militante a vida inteira. Então eu milito no Partido Comunista, tal, não tenho nenhum problema de dizer. E em 90 o partido me deu uma tarefa. Falou, professor, você vai lá, vai organizar os camelô de São Paulo. Por quê? Porque eu estava fazendo... O pessoal me inventou que eu ia ser candidato a vereador, mas eu jamais seria. Eu acho que eu ia renunciar meu mandato na segunda semana de ser parlamentar. Mas eu fui mais para fazer esse trabalho. Então, uma das coisas que eu conheci foi o precariado, já naquele momento, surgindo. Ali num largo ali no Brás de São Paulo, era cheio de camelô. Então eu montei um comitê ali no meio deles. Tinha uns camaradas camelô do partido, montamos o comitê e começamos a conversar com os caras. Eu passei a conhecer os caras, e ficar na casa deles, ia dormir na casa dos caras. Fiquei apaixonado por eles. Né? Acabou com o meu casamento porque eu só ficava com eles, não ficava com a minha mulher. Minha mulher me mandou pastar. Verdade isso. Ficava com eles o dia inteiro, arrumei uma namorada camelô. Eu mergulhei neles, nos precários. Mergulhei neles. O que eu descobri? Que eles tinham uma vida muito instável. A vida emocional, psicológica deles, era tão estável quanto a condição deles de trabalhador estável. Né? A ponto de um dia, dois grandes amigos que tinham duas barraquinhas, um do lado, irem tomar uma cerveja, pena que eu não estava, porque eu vivia tomando cerveja com eles, mas eu estava em Marília dando aula. Eles foram comer, se desentenderam num papo, uma linguiça, uma cerveja, o cara meteu o garfo no pescoço do outro, matou o cara, o baianinho gostoso. O famoso baianinho gostoso, que era paquerador, né? Foi morto com uma garfada no pescoço. E eu descobri que... E nós criamos um sindicato dos camelô. E eu descobri que era difícil você organizar uma categoria tão desorganizada, inclusive mentalmente. Aquela coisa do ambiente degradado já era uma consciência degradada. Né? Que é uma frase do Engels, não é uma frase do Basel. É uma frase do Engels num livro chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Né? Quando ele... Lembra do filme? Ele conhece aquela menina que ele apanha, quando ele vai atrás dela e tal. Ela abriu todos os bares para o Engels, que era um burguesão, e entraram os bares da classe operária de Londres. E ele vai escrever esse livro maravilhoso, que é quase que um tratado sociológico. Chama Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Né? Saiu pela Boitempo, se eu não estou enganado. E com o prefácio do Zé Paulo Neto, maravilhoso prefácio do Zé Paulo Neto. Tem um momento que ele entra num bar, ele relata que eu entro num bar, estou olhando, vejo as pessoas com o olhar perdidos, alcoolizadas, e
não sei se na Inglaterra, na França, além do álcool, os trabalhadores, esse precariado, que também existia, tomava absinto, que é retratado pelo Van Gogh, né? Não pelo Van Gogh, isso. Quer dizer, na verdade, o que vocês já viram o quadro? Eles estão olhando assim, prostrados, alienados, né? Perdidos. E o Engels fala, o olhar perdido do cara já mostra que ele perdeu a dignidade. Aí ele fala, um ambiente degradado gera uma consciência degradada. Quer dizer, isso é uma coisa muito séria. Então, quer dizer, quando você pensa, um cara que... você imagina o seguinte, vocês já foram em algum templo neopentecostal? Eu fui, para ver como é que era, né? Assim como eu fui em terreiro de Umbanda, quando eu era estudante, eu fui agora, depois de velho, fui num terreiro, fui num culto. Porque eu quis ir no hard, né? Bem hard. Eu fui no R.R. Soares. Sabe aquele cara? Eu vou na frente, Jesus à frente, eu vou atrás, sabe aquela coisa? Né? Ele vai atrás ferrando o Cristo, né? Porque o Cristo não é aquilo que eles falam. Fui lá ver, aí você conversa com o cara, com o cara que está do lado, né? Fala, aleluia, irmão. Eu era bêbado, eu fumava crack. Aí, por que você fumava crack? Porque eu perdi meu emprego. E agora? Bom, agora eu continuo sem emprego, mas eu faço um bico aqui, um bico ali, pago o dízimo, viu? Eu falei, eu estou aqui para saber se é bom. Então, você vai aprender. Quanto mais dízimo você paga, mais dinheiro entra. Né? Quer dizer, esta é uma consciência mágica, é uma consciência degradada, né? Mas é uma solução individual desesperada. Porque se ele não se apega com Deus, com quem que ele vai se apegar? Num mundo onde você também tem um processo de desagregação da solidariedade no trabalho. Isso é um estudo que tem sido feito. O último livro do Ricardo Antunes, O Privilégio da Servidão, que saiu agora também pela Boitempo, que vale a pena ler, porque é exatamente essa discussão. Quer dizer, como você tem uma fragmentação da solidariedade, você tem uma fragmentação do projeto socialista, quer dizer, e você não tem ainda um norte para falar, pô, nós temos que ir por esse caminho, né? É um momento muito difícil de você organizar consciências com esse grau de desagregação. Então, as ciências humanas, elas passam também a serem tratadas pela classe dominante com esoterismo, como se fossem exóticas, com exotismo. Né? Quando alguém me pergunta o que você faz, eu falo, eu sou cientista social, e lá existe ciência social. Primeira coisa. Né? Eu tinha um primo que Deus levou para fazer assessoria, que era um imbecil, era o Bolsonaro. Eu achei que ele era especificamente imbecil, mas esse meu primo, de fato, era a expressão de um núcleo ideológico que estava aparecendo, que eu não tinha percebido. Era um cara advogado, cara, tinha feito uma faculdade dessas Unisquina, mas era um cara de uma Unisquina, classe média não, empresário, e ele dizia para mim o seguinte, ele gostava de mim porque ele me conhecia desde pequeno, ele era mais velho. Mas quando ele ficava meio bebuno, ele já começava a falar, me xingar. Você é um parasita. Vive na universidade pública, né, com o salário da sociedade, para escrever coisa de comunismo. Né? Para mim, tem muita faculdade no Brasil. Precisava aqui uma faculdade de medicina, engenharia, direito. Na de medicina tinha curso de enfermagem. E o resto, quem quisesse fazer, que pagasse. Ora, qual é o discurso do bolsonarismo? É exatamente isso. Quer dizer, e é um pensamento que não tem só no Brasil, tem no mundo inteiro. É que aqui é mais rebaixado, porque aqui é via colonial. Né? Aqui você tem um contingente muito grande de pobres, miseráveis, ignorantes. Né? Então, eu acho que é isso. O que nós temos que fazer para amarrar? Eu acho que nós temos que ir lá para o nosso sindicato, ir lá para a nossa associação de moradores, para o nosso grupo de estudo, né? Para o partido político que você quiser, desde que não seja um partido de direita, obviamente, e nem social-democrata. Ou ir para um núcleo de esquerda revolucionária dentro do Partido Social-Democrata, tal, né? Para tentar, eu acho que a gente tem que criar um grande movimento, criar um bloco político de contraposição e aproveitar a crise, porque o governo está em crise, vai aprofundar a crise econômica, crise política. Esse presidente, não, na minha avaliação, não dura até o fim do ano.
Se passar a reforma da Previdência, ele dança, porque nem a burguesia quer ele, né? Tem contradições no governo, o governo não é homogêneo. Aproveitar essa crise e a gente ir ajudar a organizar um movimento aí, criar um grande bloco, defender a democracia, as liberdades democráticas, né? Defender a universidade pública. Eu acho que a gente consegue. Vai ter essa greve geral agora, no mês que vem, né? Dia 4, não é isso? De paralisação geral, 3 ou 4. Vamos paralisar, vamos fazer grandes atos, né? Eu acho que a gente vai avançar. Não vai ser muito fácil, mas nós vamos avançar. Porque também é o seguinte, né? Nesse momento se coloca o seguinte, ou o socialismo ou a barbárie. É isso. Porque se a gente não conseguir colocar valores socialistas, nós vamos para a barbárie. Aí a barbárie é o Mad Max. Lembra do filme? É isso aí, gente. É isso. Muito obrigado aos heróis da resistência. Obrigado, professor Mazeu. Vamos fazer o sorteio agora. Fazemos o encerramento. Faz o sorteio. Obrigado, professores, pela contribuição, pela discussão. Primeiro número, 165. Dou-lhe uma? Sem dou-lhe 12, então. 102. 59. Aí. Valeu. Depois a gente pega, tá? Tá lá no fundo ali. Levanta a mão pra gente. Isso. Do Olhares também. Beleza. Então temos 2 sorteios. Isso. E assim como ontem, a gente tem o do livro Olhares também, que estava exposto durante a jornada. Vamos lá. 102. Não, agora é outro sorteio, gente. É outro. 94. Aí. Boa. Parabéns. Pessoal, então eu queria parabenizar a Sueli e a Lucinéia pela organização do evento, tá? Em nome do Departamento de Ciências Humanas. Agradecer a equipe de apoio, né? O pessoal, os alunos que apoiaram o evento. Agradecer o professor Mazeu, que em nome de todos que estiveram aqui, nos palestrantes de ontem, de hoje pela manhã, das oficinas. E a partir de agora começar a organizar a 22ª. Né? Então, parabéns a vocês e valeu pelo evento. Muito obrigado.